Boa noite, alunas. Esse segundo texto, tá? Que é ética e enfermagem. Vou dar uma breve explicação, vou dar uma lidinha e uma breve explicação para vocês. A enfermagem é uma profissão baseada nos cuidados e bem-estar do indivíduo, com base nos direitos humanos, nas relações interpessoais. Nessa área, a ética estaria relacionada à qualidade do serviço prestado por esse profissional. O profissional de enfermagem é responsável pelo cuidado da alimentação do corpo no auxílio do parto e os cuidados a criança, idosos e doente. Portanto, a capacitação dessa base em código de ética é essencial que esse profissional estará ligado com seres humanos. O órgão responsável pela promoção dos estudos, campanha para qualificação, uniformização de procedimentos funcionários e conselhos regionais é o Conselho Federal de Enfermagem. Os conselhos regionais fiscalizam o exercício da profissão pertinentes à ética profissional que explica sensação necessária desde que outras atividades. Então, assim, falando de ética, o que vocês entendem? A gente tem um órgão responsável, que é o nosso Conselho Federal de Enfermagem, que é o COREN. O COREN é responsável pela fiscalização. Dá um exemplo para vocês a respeito do coronavírus. A nossa linha, a linha de frente, a linha da enfermagem, que estamos cuidando dos pacientes que estão infectados com o coronavírus. Sabemos que tem que ter materiais de EPI, tá? Para esse profissional ser capacitado para cuidar desse paciente. Portanto, a gente está vendo muita linha de denúncia de vários hospitais, vários profissionais da área da enfermagem, que a maioria dos hospitais não está dando o equipamento de EPI necessário para estar cuidando desses doentes. Os funcionários estão se contaminando por falta de EPI. Então, quem é responsável pela essa parte de fiscalização? O COREN, tá? Nós temos COREN do estado de São Paulo, nós temos COREN aqui em Guarulhos. Cada estado tem um COREN responsável. Então, o COREN ele vai fazer fiscalização nesse hospital, mas ele precisa receber uma denúncia. Então, quando você trabalha incapacitado, que é incapacidade de cuidar desse paciente, que você não está tendo o preparo necessário, o que a gente tem que fazer? Denunciar. Então, assim, se o paciente está em isolamento, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter meus equipamentos de EPI. O hospital ele é obrigado a fornecer para o funcionário isso. E nós temos muita denúncia no COREN. Eu vi uma foto no Face de gente da enfermagem trabalhando com saco de lixo, uma vergonha, usando como avental. Tem hospital que depois de 2 semanas que vieram dar o quê? Máscara para os funcionários. E os funcionários já tinham se contaminado. Isso é caso verídico, gente. Não cito o nome, porque é muito feio a gente ficar citando o nome de instituição. Então, assim, resumindo, a gente tem várias leis, tá? Quando a gente infringe qualquer lei, a maioria delas, dependendo do caso, a gente recebe um processo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? O código deontológico dos enfermeiros foi filmado para melhorar o atendimento das pessoas, respeitando os valores contidos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e fazendo referência das antigas contido conversão da Genebra da Cruz Vermelha e dos códigos mais antigos. Os profissionais de enfermagem devem respeitar a vida, dignidade e direitos humanos e ter a obrigação para zelar pela saúde e qualidade de vida individual coletiva. Então, assim, nós temos que ter a ética, o funcionário que ele tem ética, o profissional da enfermagem que ele tem ética, ele entra em qualquer lugar. Por quê? Eu tenho que ter ética para falar com o meu paciente, eu tenho que ter ética para respeitar ele, a vontade dele, tá? Eu tenho que andar na ética profissional. A gente vê muitos casos de muitos profissionais ser grosso, ignorante, que é falta de ética isso. Quando a gente faz enfermagem, a gente tem que ter o cuidado com o paciente, o respeito, não expor ele, tá? Tudo isso e muito mais tem uma lei enquadrada para falar nisso. E o que a gente entende por ética profissional? É o profissional de enfermagem que respeita o paciente, tá? Em todos os sentidos, na maneira de eu falar, na maneira de eu explicar a medicação para ele, na maneira que eu vou abordar ele para impulsionar um acesso, as medicações que ele está recebendo, o cuidado do banho, tanto o cuidado do banho de leito, quanto o cuidado do banho de aspersão, tá? De imersão, né? Aspersão seria na banheira. De imersão.
e tanto cuidado de uma troca de fralda, um banho de leito para não expor esse paciente perante os outros pacientes que estão dentro do quarto. Tudo isso a gente vê que entra na nossa ética profissional. A maneira, né, de se abordar, de falar também com os nossos colegas de trabalho, a maneira do enfermeiro também, muitos enfermeiros aí, é totalmente fora de ética a maneira deles falar com o funcionário, que ele agride o funcionário verbalmente, abuso de poder. Então, tudo isso é enquadrado. Se ser denunciado no Corém, tem que ter abrir uma investigação. E o profissional, ele pode, o quê? Perder totalmente o seu Corém. Não só por isso, gente, como por medicação errada, expor paciente em redes sociais, não pode, sem autorização do paciente, tá? Isso se denunciar, perde o Corém, ainda responde processo. Então, assim, são várias leis, a gente não vai entrar detalhadamente em cada lei, mas o que eu quero que vocês levem, um bom profissional, ele tem ética profissional, tá? Em tudo que ele vai fazer, em tudo que o procedimento que ele vai realizar. Então, assim, eu peço para vocês, se tiver um tempinho, puxar algumas leis que fale mais sobre esse assunto, porque ela é extensa, mas eu quero que vocês tenham um pouco de noção que a gente não tem o quê? Autorização para poder divulgar para o paciente resultados de exame, é só o médico. A gente não dá diagnóstico, nem auxiliar, nem técnico, nem enfermeiro, tá? Então, vocês dão uma olhadinha nas leis que estão aí da parte da ética profissional, que são várias. Quando se tira o Corém, geralmente eles dão um caderninho com todas as leis onde se enquadra o que o profissional de enfermagem deve ou não fazer. Mas, acima de tudo, respeitar o ser humano, tá?